bem-vindo a mais uma unidade de estudo e vamos entender sobre os aspectos pessoal e quantitativo. E o que dispõe o artigo 44 do CTN? Preste muita atenção, pois o professor Edivaldo Miller explicará tudo sobre este assunto. Bons estudos para você! Vamos nessa. Vamos continuando aí o aspecto pessoal do imposto de renda. Vamos falar agora de uma decisão bastante inovadora, inclusive no âmbito do controle de constitucionalidade, que se refere ao artigo 35 da Lei 7.713 de 88, atribuindo-se, tratando-se aí da responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda pelo sócio cotista. Então vamos lá a essa decisão bastante inovadora, inclusive no âmbito do controle de constitucionalidade no STF. Vejamos, diz primeiro, item que já caiu e tende a cair de novo em provas de concurso público. Artigo 35 da Lei 7.713 de 88 fala o seguinte: o sócio cotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao imposto de renda na fonte, a alíquota de 8%, calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período base. Ok? Isso é o que diz o artigo 35. Então, foi-se questionada a constitucionalidade desse dispositivo. E assim sendo, o STF afirmou o seguinte: é indevida a exigência do imposto de renda sobre o lucro líquido instituído pelo artigo 35 da Lei 7.713 de 88, quando inexistir, isso é fundamental, veja que a inconstitucionalidade aí é no caso concreto, no caso material. Veja, quando inexistir no contrato social cláusula de sua automática distribuição no encerramento do período base. Por que isso? Porque o STF decidiu que vai depender do tipo de sociedade. Então, o Supremo Tribunal Federal falou que é inconstitucional esse dispositivo no caso de não existir, quando não existir no contrato social cláusula de sua automática distribuição, distribuição dos lucros no encerramento do período base. Porque senão o sócio, em determinado período, nem iria receber o lucro. Então veja de forma mais detalhada essa decisão. Então, qual é o entendimento do STF aí? É fundamentado em quê? Que não há que se falar em disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos do acionista mediante a simples apuração do lucro líquido. Pois, por exemplo, em sociedades anônimas, SA, a distribuição dos lucros depende, sobretudo, de manifestação da Assembleia Geral. Ou seja, nem sempre há distribuição dos lucros de forma automática. Depende de outro fator. Então, não poderia, de forma nenhuma, o artigo 35 afirmar que o sócio cotista ou acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito imediatamente ao imposto retido na fonte, porque existem tipos de sociedade que não existe a distribuição automática do lucro. Então, o Supremo decidiu o quê? Que é inconstitucional quando não existe esse tipo de cláusula. Porque se não existe esse tipo de cláusula, não há a distribuição automática dos lucros e não poderia ser o sócio responsável pelo pagamento do IR. Então veja que o STF decidiu o seguinte: no que se refere ao sócio cotista e ao titular da empresa individual, o artigo 35 da Lei 7.713 de 88 não é em abstrato, inconstitucional, constitucionalidade formal, podendo ser, isso que é inovação no âmbito do controle de constitucionalidade, podendo ser em concreto, dependendo do que tiver disposto no contrato. Se está disposto a cláusula de distribuição automática de lucro
ou não. À época, essa decisão teve grande inovação no âmbito do estudo do controle de constitucionalidade. Por quê? Porque veja que ela não é inconstitucional em abstrato. Né? Não há aí uma inconstitucionalidade formal, podendo ser apenas no caso concreto, dependendo do que estiver disposto no contrato. Se há ou não a cláusula de distribuição automática dos lucros, inconstitucionalidade material. E isso também foi decidido no RE 204-886. Veja que o STF confirmou tal orientação no sentido que a constitucionalidade das expressões o titular da empresa individual, o sócio cotista, exceto no tocante a esta última, quando, segundo o contrato social, a destinação do lucro líquido a outra finalidade que não a distribuição não dependa do assentimento de cada sócio. Então, veja, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 35 da Lei 7.713 de 88 vai depender se a distribuição é ou não automática dos lucros. Por isso que o STF decidiu o seguinte, que não há que se falar em constitucionalidade de forma abstrata, ou seja, para todos os casos. Vai avaliar cada caso concreto, não é? Podendo sê-lo inconstitucional, dependendo do contrato, que vai de acordo exatamente com a primeira decisão, que é quando inexistir no contrato social cláusula automática de distribuição do lucro. Beleza? Então, é uma decisão muito importante. Essa primeira decisão aqui foi da relatoria do ministro Marco Aurélio e esse entendimento do STF se consolidou. Então, perceba que o que é, em síntese, a constitucionalidade ou não do artigo 35 da Lei 7.713 de 1988 vai depender do que dispor o contrato. Quando inexistir essa cláusula de distribuição automática dos lucros, não pode ser responsável o sócio. Ok? Agora, quando existir, aí podemos aplicar o artigo 35. Isto é, não há uma inconstitucionalidade em abstrato para todos os casos. Vai existir, talvez, uma inconstitucionalidade em concreto, naquele caso específico de inexistência de cláusula de distribuição automática de lucros. Ok? Então vamos seguindo aí e vamos agora falar sobre assunto de alta relevância para o mundo dos concursos públicos. O aspecto quantitativo do imposto de renda. Não é? Vamos começar aí com o artigo 44 do Código Tributário Nacional. O que é que diz essa norma geral de direito tributário sobre a base de cálculo? Afirma o seguinte, não é? Que a base de cálculo considera-se o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou proventos de qualquer natureza, ou proventos tributáveis ou de qualquer natureza. Então, veja que a base de cálculo pode ser a renda real, a renda presumida ou a renda arbitrada. Pode ser qualquer uma dessas três situações. No que tange ao imposto de renda pessoa física, a própria Lei 7.713 de 88 fala que a base de cálculo, regra geral, é o rendimento bruto, que é todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Mas claro que essa é a regra geral. Veja que a base de cálculo do imposto, não é? Você vai pegar o rendimento aí bruto, não é? E vai diminuir das deduções legais permitidas. E essas deduções legais permitidas vai depender do regime de apuração. Né? Cada regime de apuração tem um tipo de dedução permitida. Por exemplo, quando é o desconto simplificado do imposto de renda. Quando é, por exemplo, o regime normal
da declaração de ajuste anual. Então, cada uma vai ter determinado tipo de dedução. Quando é, por exemplo, o regime do Carnê-Leão. No regime do Carnê-Leão, por exemplo, eu posso deduzir despesas com livro caixa, posso deduzir despesas com pensão alimentícia, posso deduzir despesas com dependentes, né, aí no cálculo mensal, no regime do Carnê-Leão, dependentes. Então veja que cada regime vai ter a sua própria possibilidade de dedução. Então aqui também posso, né, no regime do Carnê-Leão, por exemplo, deduzir da base de cálculo as contribuições oficiais. Então, contribuições oficiais, dependentes, livro caixa e pensão alimentícia aqui no regime de Carnê-Leão. Então, veja que cada regime vai ter a sua própria sistemática de dedução. Por exemplo, no regime do Carnê-Leão, eu não posso deduzir contribuição privada. Né? Contribuição privada, só contribuição oficial. Veja que já no regime da declaração de ajuste anual, eu posso, além disso, de contribuição oficial, de dependente, de livro caixa, de pensão alimentícia, eu posso deduzir despesas com educação, posso deduzir despesas com saúde, posso também deduzir contribuições privadas, né, inclusive para o Fundo de Amparo à Aposentadoria, né, o nosso querido FAP. Então veja que cada regime vai ter o seu próprio regime de dedução. Por exemplo, no regime de ajuste anual, eu posso utilizar também as deduções incentivo, né, que são aquelas deduções decorrentes de doação para atleta, de doação para cultura, de doação para entidades de assistência social e assim por diante. Ok? Então veja que aí a regra é o rendimento bruto, mas na verdade a base de cálculo eu vou prestar atenção também nos respectivos regimes de dedução. Por sua vez, o imposto de renda, né, pessoa jurídica, ele vai ter como base de cálculo o lucro real, o lucro presumido, né, ordinariamente, ou seja, ordinariamente vai se escolher entre o lucro real ou o lucro presumido e extraordinariamente ou excepcionalmente o lucro arbitrado. Agora você vai estudar na próxima unidade de ensino comigo que existem entidades que são obrigatórias, né, que a lei exige a obrigatoriedade que ela recolha com base de cálculo no lucro real. Por exemplo, instituições financeiras, né, instituições creditícias. Então, essas instituições, né, um banco, vão ter que recolher pelo lucro real. É isso que você vai ver daqui a pouco. Um abraço. Continue nos acompanhando, pois o tema imposto sobre a renda ainda não acabou. Teste seus conhecimentos no quiz e se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu orientador. Até mais!